Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos. Que Deus te dá saúde, Deus dá força, que Deus encha do Espírito Santo e sela você dentro do reino. Sela você dentro do reino e que você nunca mais saia fora desse esconderijo do Altíssimo, aonde você descansa na sombra do Onipotente, e nem o mal chegará à sua tenda, sua casa, né? Seu lar, sua vida, nem o mal chega. E não vai precisar de ter medo do terror noturno, porque o Senhor falou, nem terá medo do terror noturno, terror da vida. Você não tem medo de nada, você não está preocupado que o presidente que vai governar, que o presidente que não vai. Você não está preocupado com nada dessa vida. Você se isolou para dentro do... Você se isolou para dentro do esconderijo do Altíssimo. Então você está vivendo agora uma vida de véu adentro. Uma vida de véu adentro. Você está vivendo uma vida de véu adentro. Um dia você esteve aqui no átrio, aonde o gentil vai, aqui no átrio. Ali onde tem a panela, ali onde tem o altar de sacrifício, a bacia de lavar as mãos. Depois você dá um segundo passo. Você vai para o lugar santo, aonde está a panela com os pães, aonde está os 7 castiçais. As 7 eras da igreja, as 7 eras da igreja, ela se encontra na segunda repartição, ela não está na terceira, não. Quando o sacerdote estava no lugar santo, ali estavam os 7 castiçais. E ele era aceso toda noite, com a glória tirada de dentro do terceiro lugar, da glória da Shekinah, é que sustentava as 7 tochas acesas. Não era fogo trazido da rua, não podia, morria. Fósforo, o isqueiro, queria acender o castiçai com esse fogo, era chamado fogo estranho. Eles davam nome de fogo estranho para esse fogo que vinha através de fósforo hoje, o isqueiro, chamado fogo estranho. Deus não permitia que acendia os 7 castiçais com fogo do homem. O sacerdote tinha que pegar fogo da glória da Shekinah, que estava véu adentro, que estava no terceiro lugar, que é chamado lugar Santo do Santo. Santo do Santo, que era o lugar santíssimo. Lá estava a glória da Shekinah, que era a mesma coluna de fogo que andou sobre Israel de 40 anos. Era a mesma. Dentro do véu adentro, ela ganhou o nome de glória da Shekinah. Dentro do véu adentro, ela ganhou esse nome da glória da Shekinah, e que era Jesus. Que era Jesus. E aí o fogo era aceso, as 7 tochas, que é a 7 eras da igreja, não estava no terceiro lugar, estava no segundo, estava no lugar santo. Por isso que fala, a era acabou. Não é que a era acabou, nós saímos dela, nós demos um passo para frente, nós se aprofundamos, porque a era da igreja está na segunda repartição do tabernáculo que Moisés fez para que o povo seguia ele no deserto. Quando ele levantava, o povo levantava, quando o sacerdote parava, o povo parava, tudo baseado na coluna de fogo, nas nuvens e na arca, que estava essa tenda feita com 3 repartições, que era o tabernáculo. Então eram 3 coisas, que a matemática 3 é perfeição.
Então eles tinham a coluna de fogo, que quando ela saía, ele saía junto. Quando ela parava, eles paravam. Eles tinham a nuvem, que quando ela saía, ele saía. Quando ela parava, tudo morria junto. E depois eles tinham a Arca da Aliança, que quando o sacerdote ponhava ela no ombro, saía, não tinha conversa, tinha que sair junto. Se parava também. Ele liderava. Ele liderava. Você vê, irmão, como é que é importante. O apóstolo Paulo disse assim, creio que é 1 Coríntios 10, se não é no 2, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, Deus tirou Israel do deserto, depois matou os incrédulos no deserto e só levou para dentro aquele que cresce. E essas coisas foram escritas para o nosso ensino, disse Moisés. Você vê que a Bíblia fala assim, o povo foi batizado no mar, o povo foi batizado em Moisés e o povo foi batizado, parece que na nuvem. Três lugares, o apóstolo Paulo disse que eles receberam o batismo. Foram batizados em Moisés. Quando fala de ser batizado em Moisés, está falando foram batizados em Jesus, porque Jesus é o tipo de Moisés. Foram batizados em Jesus. E aí que um tempo atrás houve problema, quando eu preguei, que o batismo do Espírito Santo, ele trabalha em 3 processos. Não é que tem 3 espíritos. É um espírito trabalhando em 3 processos, em 3 dimensões. Ele trabalha trazendo para nós o novo nascimento, depois ele leva a nós o crescimento, depois ele põe em nós o manto. Quando nós crescemos, se formamos, recebemos o diploma, né? Recebe o diploma. Você tem que ser ensinado para receber diploma. E nós também temos um diploma, que é o manto de Jesus. Que é o manto de Jesus. Então quando a gente pega essas coisas, a mente da pessoa, ela não acompanha. Esses dias teve uma irmã que falou para mim, pastor, lê Bíblia, lê mensagem no nosso caso, no meu caso, lê por ler. Lê porque está dizendo que a gente lê porque é cristão, lê. Mas que entende, não entende. Eu vou ser sincero, não entendo. Mas quando eu vou no culto, que eu ouço o senhor pregar, aí que dá aquele estralo, eu li isso aí, agora que eu estou entendendo. Por isso eu como pastor, por isso que é uma ordem de Deus de cima para baixo. A ordem de Deus vem de cima para baixo. Né? A ordem do mundo também vem de cima para baixo, a ordem. Agora a vida vem de baixo para cima, porque a semente sai da casca para subir. A vida vem de baixo para cima. Mas a ordem da natureza, ela vem de cima para baixo. Quando vem o sol vem de cima. A chuva vem de cima. A vida vem de baixo. Então, quando a gente vai lá ler sobre o dilúvio, vai ler assim, abriu a comporta do céu e abriu a comporta da terra. Abriu a comporta do céu e abriu a comporta da terra, e a água se encontraram. O dilúvio é 2 comportas que se abrem, do céu e da terra. E essas 2 comportas do céu e da terra, ela anda, é a vida é isso, a terra e o céu, a terra e o céu. Como Umbanda diz que são casal, Umbanda diz que o sol, que o céu e a terra são marido e mulher. É o céu e a terra é marido e mulher. Ele fala isso quando ele fala de João Batista saiu do Jordão, que a pomba desceu sobre ele, era o céu, e que ele que saiu da água era a terra, ele é o cordeiro, era a terra, e a pomba desceu sobre ele. Está falando assim, o céu e a terra se abraçou. O céu e a terra se abraçou, que era a pomba com o cordeiro, um representando a terra e o outro representando o céu. Então a gente foi batizado em Moisés. A gente tem que ser batizado em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura.
Se você não está em Cristo, dentro de Cristo, você não nasceu de novo. Você ainda não é nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, todo passaram. Eis que tudo se faz novo. Aí vem a abertura da palavra. A abertura da palavra, eis que tudo se faz novo, ela só vem para aquele que está em Cristo. Se não está em Cristo, não tem abertura da palavra. Porque o que eu ouvi já falar de abertura de palavra, o que eu já vi pregador pregando abertura de palavra, é coisa que há muito tempo está sendo pregada. Fala assim, isso aqui é novo, isso aqui é novo. Aí vem Salomão e falou assim, já aconteceu no século passado. Salomão vem e desfaz tudo. Isso aí já aconteceu no século passado. Você fala isso é novo. Salomão falou assim, já aconteceu no século passado. Não há nada novo debaixo da terra. Não há nada novo. Não tem negócio de novo. Você fala, mas a abertura da palavra não é nova? A abertura da palavra, ela foi nova para nós. Mas para Deus, o que tem de fechado para Deus? O que tem? O irmão Branham diz que o Apocalipse foi escrito antes da fundação do mundo. O Apocalipse foi escrito antes da fundação do mundo. Porque a palavra Apocalipse significa tirando o véu. A palavra Apocalipse, o significado é tirando o véu. Então ela estava coberta com um véu. Que nem o olho de Adão e Eva estava coberto com um véu. Quando o véu saiu, viram que estava nu. E quando o véu da Bíblia saiu, que nem saiu do olho de Adão e Eva, aí que foi visto que o mundo está nu. Aí foi vista a nudez do mundo, mas tem que sair o véu para ver a nudez do mundo. Aí saiu os selos. Aí o selo foi aberto em 63. Porque o irmão Branham morreu em 65 e quem traz a abertura da palavra é profeta. Agora, se tem uma nova abertura da palavra agora, hoje aí, cadê quem é esse profeta que trouxe essa abertura da palavra? Porque até onde eu sei, esse é trabalho de profeta. Isso aí não é trabalho de pastor. É isso aí que eu estou querendo mostrar a ordem, de cima para baixo. Por quê? Primeiro, Deus. Primeiro, lá em cima, acima de tudo, é Deus. Como o irmão Branham disse que Jesus está até acima dos céus. Céu do céu, ele está acima. Está acima. Ele nem cabe no céu, ele está acima. O irmão Branham disse. Aí você veio lá, sexta dimensão, quinta, quarta, segunda dimensão, a última dimensão, em contagem regressiva. A última é humanismo, é onde nós casemos, trabalhamos. Então são escadas. Vamos pregar a estatura do órgão prefeito, ele mostra escada. Né? Tem a fé que é o alicerce e ela termina lá em cima na cabeça, que é o amor divino. Então é uma escada. A escada de baixo para cima e de cima para baixo. Que o Jacó viu o anjo subindo e o anjo descendo. Então, para quem subia, o anjo que estava subindo é de baixo para cima, mas o anjo que descia era de cima para baixo. Então, os dois lados funcionam. Cada qual produz uma coisa diferente. Um traz crescimento, de baixo para cima, e o outro traz uma ordem. A ordem vem de cima para baixo. Porque vem Deus, depois vem serafim, depois vem arcanjo, depois vem anjo, depois que vem o humano. Então a coisa vem de cima para baixo, a ordem. Essa ordem. Deus veio no Moisés veio em Arão, e Arão foi em Faraó. Quem falava com Faraó? Era Moisés? Não. Ele disse que ele era gago. Aí Deus falou, então manda Arão. Você vai como um Deus e Arão é seu profeta. É lógico que ele foi como Deus, mas Deus minúsculo, né? Porque Deus maiúsculo, ele não dá esse lugar para ninguém, mas nem tem jeito de você tomar o lugar de Deus. Ele é infinito. E a gente é finito.
A gente é limitado, Deus é sem limite. Então ele falou para Moisés: você será Deus e Arão seu profeta. Você fala com Arão, Arão fala com Faraó. Era assim que acontecia. Deus dava para Moisés, Moisés dava para Arão, Arão dava para o sacerdote. Essa era a ordem, e é essa ordem ainda, irmão. Essa ordem não se desfez. Não, porque o povo pediu para Deus. Quando o Senhor veio falar conosco, não veio o Senhor diretamente, que nós não aguentamos, viu, irmão? O povo falou: nós não aguentamos a tua presença. Então o Senhor fala com Moisés, Moisés fala, e Moisés fala conosco. Aí Deus falou: então vamos fazer. Aí Deus aceitou, irmão Brando disse, Deus aceitou, e isso conserva até hoje. Deus fala com o profeta, William Branham, o profeta fala com o pastor fala com a igreja. E eu sei que tem irmão que quer ler a mensagem e diretamente com a mensagem, você quer se compreender. E quando você não quer se compreender diretamente com a mensagem, você lê a Bíblia e você quer se entender, você com a Bíblia. Eu tenho a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Aí eu fico só com a mensagem do irmão Brando em casa, fico lendo a mensagem. Não, é uma ordem, irmão. É uma ordem, e Deus não vai desfazer dela por causa de você, não. Pode ficar tranquilo. E Deus não vai sair do padrão dele por causa de nós. Nós que entra no padrão dele, ele não entra no nosso, não. Então, a ordem de Deus Deus veio no irmão Branham, Apocalipse 10, o livro foi aberto na mão do irmão Branham. O irmão Branham veio no pastor. Eu estou falando isso porque é o irmão Branham que ensina. Ele ensina numa mensagem. E eu trouxe o material. O pastor é o pedreiro. O irmão Branham diz: o pastor é o pedreiro. Agora quem traz o material é eu. Quem traz o material? Não é uma casa de construção que manda o material para você construir uma casa. Você tem o terreno. Você quer construir uma casa, você tem a planta. Aí você arruma o pedreiro. Porque a firma lá, a casa de material, você vai comprar material, vai comprar pedra, você vai comprar cal, você vai comprar cimento, você vai comprar areia, você vai comprar pedra. Não é ele que vai construir para você. Ele não é pedreiro. Ele é que vende o material, ele traz o material, vem lá com a caçamba e pergunta para você: onde você quer que nós deixe areia? Põe aqui. Aonde quer que nós deixe a pedra? Põe aqui. Aonde você quer que nós coloque o cimento? Põe aqui. Aí ele vai embora. Ele vai embora. Aí você tem que arrumar um pedreiro, o pedreiro colocar a planta em ordem. Colocar a casa, pedra sobre pedra, coloca a casa em ordem. Você tem que ter pedreiro. Você tem que ter pedreiro. E depois do pedreiro, você ainda tem que ter o pintor. É um tomando o lugar do outro. É uma continuação para chegar a construção de uma obra. Junta muita coisa para a construção de uma casa. E nós é casa de Deus. Está lá em Hebreu. Moisés foi fiel à sua casa, como Jesus é fiel à sua, que é nós. Nós é casa de Deus. Nós é chamado de casa de Deus, templo do Espírito Santo. Se nós é templo do Espírito Santo, nós também tem 3 repartições: corpo, espírito e alma. Lugar átrio é o nosso corpo, lugar santo é o nosso espírito, lugar santíssimo é a nossa alma. Nós é o tabernáculo com 3 repartições. Com 3 repartições. Agora, a ordem vem de cima. Agora, o pastor é o pedreiro. O irmão Branham que disse isso. Eu trouxe o material. O irmão Branham é o homem que trouxe o material. Ele é que veio com o caminhão, com a caçamba trazendo para nós pedra, trazendo para nós areia, não para nós, para o pedreiro, porque é o pastor. O pastor é o pedreiro. O pastor é que põe a pedra sobre pedra. Você vai lá ver o tabernáculo de Salomão. Davi que cortou as pedras da pedreira. Está bem escrito lá. Davi mandou cortar as pedras da pedreira, fez o mapa do tabernáculo e entregou para Salomão. Salomão não teve trabalho de cortar a pedra.
nem teve trabalho de comprar terreno, nem teve trabalho de fazer a planta. Tudo isso foi Davi que fez. Mas quem construiu foi Salomão. Porque quando Davi foi para construir, Deus falou para ele, mandou o profeta Natã falar para ele assim: fala para Davi não construir o tabernáculo para mim, porque ele derramou muito sangue. O seu filho será um homem de paz, ele constrói o templo para mim. Aí vem Jesus em São João 4, fala assim: um trabalha e outro entra no seu trabalho. Está lá em São João 4, quando ele fala que a seara era grande, mas os trabalhadores eram pouco. Roguei ao Pai para mandar trabalhadores. Aí ele fala assim: porque um trabalha e o outro entra no seu trabalho. É o caso do irmão Brana, o pastor, ele trabalhou e o pastor entrou no trabalho do irmão Brana, é o pastor. Era Moisés e era Arão. Não era que Moisés gravou uma fita, depois o Arão passava a fita para Faraó. O Arão não passava fita nenhuma para Faraó. O Arão ia lá, transmitia o que Moisés falou para ele. Falou para ele: vai lá, fala isso para Faraó. Foi o que Deus falava com Moisés. É uma ordem, irmão. É uma ordem de cima para baixo e uma ordem que funcionou. Israel foi libertado dentro dessa ordem. Dentro dessa ordem. Então a mensagem vem para o pastor. E o pastor leva para a igreja. A mensagem vem para o pastor. E o pastor leva para a igreja. Quem é que leva a ovelha para o pasto? É o pastor. Quem é que deita na porta do aprisco? É o pastor. Que o lobo não pode entrar porque o pastor está deitado. Tem que passar por cima do pastor. Se o lobo quer entrar na igreja, tem que passar por cima do pastor, porque o pastor é a porta. Tanto da saída como a entrada. A ovelha não sai porque o pastor tem que passar por cima do pastor. Jesus é a porta, irmão, e eu sou a porta. Não tem jeito de você entrar no céu sem passar por Jesus. Não tem jeito. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele, se você entrar pela janela, você é ladrão. Aquele homem que entrou lá, que não tinha roupa de núpcia, ele estava dentro do salão. Quando Jesus foi ver os convidados, achou ele que não estava com a roupa apropriada. Veio aí, roupa apropriada por lugar. Pegou ele e falou: o que você está fazendo aqui, amigo? Sem a roupa de núpcia. Pega ele, Jesus falou, mara, mão e pé e joga na terra, nas trevas exterior. Não mandou jogar na terra interior, porque as trevas interior é o inferno, mas a exterior é a tribulação. Joga ele, ali haverá choro e ranger de dente. Mas o homem já estava no céu, o homem já estava sentado na sala e foi expulso. Ah, fulano de tal foi para o céu, mas será que ficou lá? A fulano de tal, com certeza, entrou no céu. Ou pergunta: entrar e entra, mas fica. Mas fica, porque o homem não ficou. Porque ele não tinha roupa apropriada. Ele não ficou. Ele não ficou. Foi expulso e foi expulso. Não ficou. Então, até Satanás, os anjos foram expulsos do céu por não se comportar lá. Não tinha comportamento adequado. Deus expulsou eles lá. Ele expulsou eles de lá. Então o céu também é um lugar que tem história de expulsar. O céu também é um lugar, não é que nem o tabernáculo que Jesus entrou, ali no templo, que ele achou os cambistas vendendo os animais para sacrifício. Ele virou a mesa do cambista e pegou a sorraca e bateu nas ovelhas. Né? Você bateu nas ovelhas, e tem muito que tem nisso. Isso aí fala: Jesus era um homem bravo, ele era diácono. Ali ele estava trabalhando não como profeta, ali estava trabalhando como diácono. Depois que ele limpou a igreja, ele entrou curando os enfermos. Aí ele já entrou como curador, curando os enfermos. Primeiro limpou, para depois trazer cura. Primeiro limpa, para depois vir a cura. Por isso que muitas vezes a cura não vem, porque não se limpa. Não se limpa. Tem que se limpar para depois ter cura. Ele limpou o templo, tirou fora o cambista, aí a Bíblia disse: houve muito milagre ali. Mas antes ele teve que fazer uma limpeza. Tem que jogar fora. Muitas coisas tem que ser expulso. Mas quem tirou foi Jesus. E quem tira é nós. E quem tira é Jesus. Não é nós que limpa nós. Nós não limpa. Nós não cuida de nós mesmos.
Porque não é a lavoura, irmão. Lavoura não cuida dela. Você planta uma roça de milho, o milho não cuida dele, enche de mato e morre, fica sufocado. Precisa do milho, plantar uma roça de milho, mas tem que ter o lavrador para carpinar. Chegar terra no pé do milho, ralear ele, a ver ele está muito pé de milho junto, não consegue se desenvolver, tem que deixar ele mais raleado, para que o vento bate mais por baixo, para que ele não fique sufocado com ele mesmo, de tanto que nasce, se sufoca. Então tem que haver, tirar um pouco de pé de milho, isso o lavrador faz quando é pequeno, para que o vento entre por baixo e ele cresça com mais liberdade. É um monte de ciência, é um monte de sabedoria que o lavrador tem que ter para ter uma lavoura. Eu, na mensagem de transformação, o irmão Branda disse, falando de transformação, ele diz que o cipó ele transforma o pé de milho. Ele deforma, não transforma, ele deforma o pé de milho. Aquele pé de milho cresce, mas não consegue produzir boas espigas, porque o cipó sufoca ele. E tem muito cristão sufocado por cipó, rolado por cipó, e não consegue produzir uma vida cristã que devia produzir. Por que não consegue produzir uma vida cristã que tinha que produzir espiga, boas espigas? Por que não produz? Porque está rolado com cipó. Aí o lavrador tem que passar na roça tirando o cipó, tirando aquela árvore chamada, eu esqueço o nome, que chama, que nasce muito no meio da lavoura. Tem umas árvores, mamona, cambará. Nasce muito no meio da lavoura, estraga a lavoura. Aí vem o colonhão, aquela moita de colonhão é outra também que sufoca a lavoura. Aí o lavrador veio até com enxadão, veio arrancando pela raiz aquelas moitas de colonhão, porque ela morre fácil. Então o lavrador é o Espírito Santo. O lavrador é o Espírito Santo, que vem limpando a sua roça, limpando o seu coração, bem-aventurados limpos de coração, porque é esse que vai ver Deus. O limpo de coração. Coração sujo impede de ver Deus. Deus nem entra num coração sujo, ele não se mistura. Deus não se mistura. O sol não mistura com a noite. A luz não mistura com as trevas. Ou tem coração limpo, ou não tem nada. Se você quer ter Deus, você tem que ter coração limpo. Coração cheio de mágoa, cheio de reserva, com a tia, com o tio, com o pai, com a mãe. Está dispensado de ter o Espírito Santo. Isso aí não tem como. Isso é da mensagem Futuro Lar Celestial de Cristo e a Noiva, o irmão Branda disse isso. Então é uma ordem, irmão. A ordem da igreja. Olha bem a ordem da igreja. Lê a ordem da igreja, pregado em 63. Lê a ordem da igreja. Qual é que é a ordem da igreja, que o irmão Branda deixou para nós, em 63? Qual é que é a ordem da igreja? Ele prega assim, meia hora de meditação. Aí ele fala assim, olha, vamos que a igreja abre 7 horas. Das 7 às 7h30, canta hinos suaves. Se você tem uma pianista, ela toca. Se você não tem, manda ela gravar uma gravação, aí você passa meia hora de meditação, ninguém cochicha, ninguém conversa com o outro, lendo a mensagem, indo no altar, voltando para a cadeira em silêncio. Meia hora. Aí vai das 7 às 7h30. Das 7h30 às 8 é louvor. É meia hora de louvor. Não é quantidade de hino. É meia hora de louvor. O líder de cântico entra, salva a igreja, canta 1 ou 2 hinos, tira oferta, ora pelo pedido de oração, isso é o líder de cântico. Ora pelo pedido de oração. Aí, se tiver alguém que tem um hino especial, ele já tem um bilhetinho no público, quero cantar um louvor, ele vê seu tempo, se está dentro do tempo, ele chama a pessoa para cantar um hino especial, ele diz, e a oração ainda, com o líder de canto que tem que fazer, tem que ser rápida, não pode orar pelo governante, por nada, isso aí governa em casa, fecha a porta do quarto e ora, mas ali na igreja, na ordem da igreja, é uma oração rápida, para dar tempo, porque ali está tudo dentro de horário, ali nós está na segunda dimensão, a dimensão do tempo.
Ali nós está fora do humanismo, nós está ainda no tempo, na dimensão do tempo. E a dimensão do tempo vai preparar a igreja para a entrada da terceira dimensão, que é a luz, que é a palavra. Aí o líder de canto canta até 8 horas, ele já cantou seus hinos, tirou oferta, orou pelas pessoas, e se tiver um ou dois que tem um hino especial, canta. Se der tempo, ele canta o terceiro, vai chamar o pastor. Aí o pastor vem, o pastor, nessa altura, o pastor está no quartinho meditando. O pastor está no quartinho meditando. Aí canta somente crê. É hora, canta o último hino, é hora de chamar o pastor. O pastor entra no púlpito, observa a sua audiência. Ele falou assim: agora nós vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Se ele não quiser ler, pode chamar alguém para ler para ele. Mas seria melhor ele mesmo ler. Aí ele prega cerca de meia hora ou 45 minutos. De meia hora ou 45 minutos. Aí ele fala assim: os grandes pregadores não é de pregar muito. Ele fala assim: os grandes pregadores não é de pregar muito. Pedro pregou só 15 minutos. Ali em Atos 2, Pedro pregou 15 minutos e ganhou quase 3.000 almas. Aí ele falou de meia hora a 45 minutos. Nisso daí já vai para 8h45. Ele termina o culto. Aí ele vê se tem alguém que quer receber o Espírito Santo, alguém que quer oração com posição de mão. Aí ele tem mais 15 minutos para ele fazer essa parte, que a pessoa que quiser falar em língua pode falar dessa hora, desde quando tem intérprete. Se não tem intérprete, fica calado. Ninguém pode falar língua estranha se não tiver intérprete, a não ser que quer falar consigo mesmo, lá dentro do quarto. Fala consigo mesmo, mas dentro da igreja tem que ter intérprete. E um após o outro, não é tudo falando língua estranha junto, não. Um para, o outro começa, mas tem que ter intérprete. E quem interpreta, tem que ter quem julga a interpretação. Ainda tem que ter quem julga a interpretação. Um fala em língua estranha, outro interpreta, e tem que ter pelo menos 2 pessoas para anotar o que foi interpretado, para ver se o diabo não está trabalhando. Tudo isso daí é vigilância, é vigiar o diabo. Então, por isso que é tudo feito nessa ordem aí, para não dar espaço ao diabo falar língua estranha da igreja. Tem que ter quem interpreta. Você vai encontrar muita gente pregando, dá uma paradinha, fala em língua estranha, cantando hino, vê um pouco, começa a falar em língua estranha. Isso aí é tudo Babilônia. É tudo Babilônia. Não é outra coisa a não ser Babilônia. Um está falando em língua, o outro está cantando, o outro também está falando em língua. Isso aí é Babilônia. É Torre de Nirod. É a torre feita por Nirod. Aí vira igreja do Nirod. Babilônia. Um fala em língua, o outro canta, o pastor prega, do mesmo tempo que está pregando, está falando em língua estranha. É Babilônia. É Babilônia. Então, e o pastor não tem, e o líder de canto não tem que ficar dando testemunho, falando na hora que está cantando. Ou ele canta, ou ele dá testemunho. E a hora de dar testemunho é lá no final, lá quando o pastor termina. Aí o pastor pergunta se alguém tem um testemunho para dar, aí alguém levanta falando língua estranha. Na mensagem do irmão Branco você encontra muito isso. Ele que termina a pregação, uma irmã levantou falando língua estranha, e o irmão interpretou. Aí é a hora disso. Isso ainda é em ordem. Um levanta, o outro interpreta, e o outro julga. Isso é ordem da igreja. Agora, põe a fita do irmão Branco para pregar, isso daí não está na ordem da igreja, não. Isso aí não está na ordem da igreja. Eu não creio que o irmão Branco prega uma ordem da igreja em 63, e depois essa ordem da igreja é jogada da partilheira, é jogada fora, e depois coloca outra ordem da igreja que o irmão Branco não colocou. Não é o irmão Branco que fala, não. Que tem que pôr a fita do irmão Branco para pregar. Não, não é o irmão Branco, não. É o pastor. É ele que leva a ovelha ao pasto. É ele que conduz a ovelha ao pasto. É o pastor. Ele é o pedreiro, irmão Branco. O pastor é o pedreiro. O pastor não tem material nenhum. Nada. A única coisa que ele tem é que colocar em ordem a construção. Ele tem que ter sabedoria para isso.
pegar o material que a Umbanda trouxe e construir. Só isso. O pastor não tem mensagem nenhuma, o pastor não tem nada. Ele tem que trabalhar com o que a Umbanda deixou. E isso é ordem, isso está na Bíblia. Se nós somos bíblicos, então a Bíblia é nossa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar nas perguntas da tarde, então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa o coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda? É aí que está, irmão. E o apóstolo Paulo disse assim: no lado que a árvore inclina, ela cai. No lado que a árvore inclina, ela cai. Não sei se é Umbanda ou Paulo que fala. No lado que a árvore inclina, ela cai. Se você inclina para a esquerda, você vai cair na esquerda. E Jesus disse que quem está na esquerda é cabrito. E se você inclina para a direita, você inclina para o lado que ali da cruz está mostrando isso. Um na esquerda e outro na direita. E Jesus disse assim, naquele dia, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E ponhará a ovelha à direita e o cabrito à esquerda. A esquerda, irmão, a esquerda, ela sempre aponta para o quem. A direita aponta além do quem. Né? Quer dizer, esquerda é o comodismo. A direita é fanatismo. O centro é onde está a noiva, está no centro. Ela não está na direita e nem está na esquerda. Ela está no centro. Ela não está nem na direita, ela nem está na esquerda. Ela está no centro. Porque a esquerda significa para os acomodados. A esquerda é para os acomodados. Certo? Aquele que está no conforto, acomodados. Não vou no culto hoje eu tenho um chá para ir, tenho uma festa para ir, tenho um casamento para ir. Esse é da esquerda. O da direita é fanatismo. O da direita é fanatismo. E o centro é onde está caminhando a noiva. Ele disse para Josué, quando Josué tomou o lugar de Moisés, falou para Josué: você não vai nem para a direita, você nem vai para a esquerda, você fica no centro. Ele falou para Moisés. E a vaca que trouxe a arca de volta a Israel, foi 2 vacas que trouxe. Estava lá com o Filisteu devolveu a vaca, a arca puxada por 2 vacas. E ela, a Bíblia disse, ela nem foi para a direita e ela nem foi para a esquerda, as 2 vacas. Ela foi direto no campo de Josué. Então existe direita, existe esquerda, existe centro. E nós estamos no centro. Nós estamos no centro. Nem na direita e nem na esquerda. Nós estamos no centro. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo ainda ele pergunta: o que é vaso de honra e vaso de desonra? O vaso de honra, irmão, é o vaso que põe a flor. O vaso de honra é o vaso que está em cima da mesa. O vaso de honra é esse, está em cima da mesa, com flores. E o vaso de desonra é aquele vaso que fica no quarto. Hoje já não existe muito mais, que nem tem o vaso sanitário. O vaso sanitário não é vaso de honra. O vaso sanitário. Você não leva o vaso sanitário na cozinha. Você não põe o vaso sanitário dentro da sala. Você não põe. Então, porque ele tem o lugarzinho dele lá. Ele é o vaso de desonra. E antigamente, mais lá atrás, eles usavam uma vasilha embaixo da cama. É chamado vaso de desonra. Ali que a pessoa fazia a sua necessidade. Porque aquele tempo não tinha banheiro, assim, lugar para fazer necessidade. Então cedo pegava aquela vasilha e ia lá no mato e jogava lá no mato. Então aquele era chamado vaso de desonra. Até que ali no extermínio, feito ali naquele país, ali que o Hitler fez o extermínio, eu esqueço o país que ele fez o extermínio, está quase na boca agora, mas eu esqueço o país que fez o extermínio. E ele, na mesma vazia que ele fazia necessidade, ele lavava e comia comida. Na mesma vazia. Na mesma vazia
que ele usava a vasinha, carregava a vasinha deles para comer. Mas naquela mesma vasinha eles faziam necessidade também. Depois lavava e comia. Então era vaso de desonra. Mas depois era de honra. Quando colocava comida era de honra. Entendeu? Isso aí foi serviço corrido e feio. Para os judeus, para o cigano, lá no extermínio que ele construiu, esqueça o nome agora, na Polônia, ele construiu lá na Polônia, está lá até hoje o extermínio, não sei quantos milhões morreu lá, mas ele usava a mesma vasilha que ele usava para comer, ele usava para fazer necessidade. Então o vaso se tornava duas coisas, desonra e honra. Lavava, ele era honra, depois ele ia para desonra. Agora, vaso de desonra é pessoa cheia de tontice, pessoa cheia de piada suja, pessoas com o coração sujo, é vaso de desonra. Roupa tudo errada, roupa sexy, porque tem roupa sexy. É tudo vaso de desonra. Agora, vaso de honra é vaso que tem flor, tem o Espírito Santo, tem lírio, tem a rosa de sarão. Esse é vaso de honra, que é colocado em cima da mesa, que Jesus manda colocar em cima da mesa. Quando acender uma luz, não põe debaixo da mesa, põe em cima da mesa, para que tudo te vê. Então é o vaso de desonra. Pessoa é um vaso de desonra. Só tem coisa errada, é uma desonra. Entrega o corpo para outro homem, entrega o corpo para outra mulher, e vive aquela vida errada de prostituição. É um vaso de desonra. Está sendo desonrada, está sendo desonrado. Agora a pessoa casa, vive a vida certa, a moça vive a vida certa, o rapaz vive a vida certa, uma vida separada, é um vaso de honra, onde o Espírito Santo entra e faz a sua obra. Vamos para a próxima pergunta e última do irmão Israel da Costa. Ele mandou o pastor falar sobre como fazer o jejum corretamente. O jejum corretamente, irmão, para começar, você não pode falar para ninguém que você está se jejuando. Jesus disse, não fala para ninguém. Faça seu jejum, lava seu rosto e não deixa ninguém saber que você está jejuando. Se você é alguma pessoa que fala, quer almoçar, vem aqui na cozinha, hora do almoço. Você fala, não, hoje não. Hoje eu me reservei para Deus. Hoje eu estou me consagrando. Fala assim. Né? Isso é a pessoa perguntar. Mas aí Jesus disse, não parece com o rosto triste. Fazer jejum fica com o rosto triste. Aí você faz a pessoa perceber que você não está bem. Então você tem que fazer jejum e não deixar a pessoa perceber que você está fazendo jejum. É um segredo entre você e Deus. E você tem que fazer o jejum, tem que ter um motivo e um objetivo. Você está fazendo jejum para quê? Você está sem comer o dia inteiro para quê? Você tem que ter uma meta. Hoje eu vou jejuar para Deus curar a minha esposa. Então eu tenho um motivo e um objetivo. Hoje eu vou jejuar para Deus levantar o pastor e pregar para nós uma mensagem que enche nós do Espírito Santo. Então você está jejuando a favor do pastor. Você está jejuando a favor da doença de uma irmã. Você está jejuando porque você quer fazer uma viagem e você quer que Deus abençoe a viagem. Então você vai jejuar. Você está jejuando para Deus resolver um problema seu que está na justiça. Então você está jejuando, aí no final do jejum você fala, Senhor, eu estou jejuando a favor daquele negócio meu que está na justiça que está amarrado lá na justiça. Que o Senhor desata aquele nó para mim. Eu vou jejuar a respeito disso. Então você tem que ter uma meta. Você não é jejuar para jejuar. Você tem que ter um motivo para jejuar. Você jejua a favor daquilo e entrega para Deus. Eu jejuei pedindo isso para o Senhor. Por causa disso que eu jejuei. Agora, tem pessoa que jejua e toma água. Ele jejua e toma água. E nós sabemos que a água é alimento. A água também tem alimento. Então, o jejum de Jesus, ele bebeu água? Ele bebeu água nos 40 dias? Jesus bebeu água? Não bebeu. Quando lá em Nínive, o rei mandou o povo jejuar, que Joana tinha pregado lá, que o juízo ia cair sobre Nínive. O rei mandou todos jejuar, até os animais, viu, irmão? Até os animais. Não é só a pessoa que jejua, velho. Os animais também jejuam. Até os animais jejuou, lá em Nínive. Eles tomaram água. Ele falou, nada, nem água, nada. Toma água, toma nada. Agora, eu vou jejuar. Eu como um bom prato de comida, por favor, jejuar. Claro, com o estômago cheio,
Você jejua mesmo. Tem que ser com o estômago vazio. O irmão Branham disse assim, quando eu não jejuo, eu como comida leve. Quando eu não jejuo, que eu vou pregar, eu como comida leve. Também tem um negócio de comer comida leve. E tem a comida pesada. A comida pesada é feijoada, a comida pesada é arroz, feijão, carne e todas essas coisas. É comida pesada. E quanto mais o estômago está cheio, menos a mente trabalha. A mente trabalha com o estômago vazio. Quanto mais o estômago está cheio, mais preguiçoso fica. A mente fica preguiçosa, ela quer dormir. Como o irmão Branham diz, quando os animais comem, ele acha o sono para dormir. E assim também nós, na janta, vai para o público pregar, irmão, é muito difícil sair em pregação. É muito difícil. Você enche o estômago, vai para a igreja também, é muito difícil você captar a pregação. Por isso que a escola dominical se tornou o maior culto. A maior mensagem que o irmão Branham prega é a escola dominical. Porque está tudo com o estômago vazio e fica mais fácil para captar a mensagem. Então existe jejum, estômago vazio, ou comer comida leve. O que é comida leve? Uma sopinha, aí uma comida leve. O irmão Branham diz, quando eu não jejuo, como comida leve. Agora, comida pesada, feijoada, você come um bom almoço, bom prato de arroz e feijão, você come, depois você vai ler Bíblia, mas você não lê mesmo. E nem que você lê, você não entende nada. Você não entende nada. Você vai pôr o carro acima da árvore, você vai pôr o carro assim, na frente do boi. Você tem, todas essas coisas tem que ter sabedoria. Até para ler a Bíblia, tem que preparar o corpo nosso para ler. Amém. Vamos para os pedidos de oração da tarde, então. João William pede oração ao seu favor e oração à sua família. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Marco Geraldo pede oração por soluções de problemas. O irmão Oliveira Marcelo pede mais o Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração também ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também ao presidente Jair Bolsonaro. O irmão Israel da Costa pede oração à sua família. A irmã Adriana Brits pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Lisa Rodrigues pede oração por motivos de saúde. Maria Aparecida pede oração à sua família. E a irmã Daniele Natália pede oração à sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o único nome que o Senhor deu para nós orar, que o Senhor ouve a nossa oração, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, se vós está em mim, minha palavra estiver em vós, peço o que quiser no meu nome, e o Pai concederá. Então é nesse precioso nome, que é a chave mestra, que abre todas as portas, Senhor Jesus Cristo, eu peço um bom fim de semana a cada ouvinte, que tenha um bom fim de semana feliz, sem acidentes, sem problema, sem tristeza, mas que tenha um bom fim de semana nos seus braços, Senhor, na caloria do teu amor. Cura aquele que está enfermo, dá ânimo para quem está desanimado, traga de volta aquele que está desviado, como trouxe Lia. Procura, Senhor, pelo teu Eliseu, que está arando terra com 12 boi, está envolvido ainda na lavoura, e ele tem que vir para Betel, e não vem na missão, que o Senhor o busca e o traga, como buscou Adão atrás das árvores, trouxe Adão de volta. Então, que o Senhor pega os filhos desviados, marido desviado, esposa desviada, tem um encontro com eles, que nem o Senhor teve com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, como o Senhor teve com Jacó no vale de Jaboque, e muda a sua vida, muda a sua caminhada, tira ele da direita, tira ele da esquerda, porque a ver ele está acomodado, está na esquerda, a ver ele está fanático, está na direita, coloca ele no centro, Senhor, porque é aí que o Senhor morreu. O Senhor morreu no centro, e nós temos que ser crucificado contigo. Ser crucificado contigo é ficar no centro. Então ajuda nós a centralizar a nossa vida, Senhor, e viver uma vida equilibrada. Eu peço isso a favor de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, que Deus continue te abençoando,
Eu desejo para vocês um bom fim de semana. Se você puder ir na igreja, se você está num lugar que tem igreja, você vai. Agora tem irmão que está em lugar que não tem igreja, né? Muitas vezes eu fico em cima do irmão, vai para a igreja, vai para a igreja. Mas tem lugar que o irmão não tem igreja. Eu mesmo tinha uma irmã, agora faz tempo que ela não comunica comigo, mas ela disse que ela morava num lugar que não tinha como pastor ir lá. E quando ia, custava muito. Então ela ficava carente de ouvir a palavra de Deus. E ela era abastecida por esse Face que eu faço. E ela estava até agradecendo, que ela sentava com a família na hora do almoço e ficava ouvindo a pregação. Essa irmã, ela estava num lugar que não tinha como pastor chegar lá. Tem isso aí. Cadê o irmão Borges, lá nos Estados Unidos, com a sua família? Não tem igreja, entendeu? E mesmo que tenha igreja da mensagem, tem igreja da mensagem que é ismo. Tem igreja, tem né, mensagem, igreja de ismo. O ismo não está na mensagem, graças a Deus. Mas tem muita pessoa que ele segue ismo, ele interpreta a mensagem da Umbanda, ele acrescenta a mensagem da Umbanda. Então nessa igreja também eu não consigo ir, não. Eu não consigo ir, não. Porque você vai lá, você vai ser cúmplice do pecado. Você vai falar um amém lá, uma hora errada, amém, você está confirmando o que a pessoa pregou. Quando você fala amém, você está confirmando. E a pessoa pregou lá um ismo, você falou amém. Então você confirmou o ismo dele, você está sendo cúmplice do pecado. Então tem que tomar muito cuidado com a adoração. Tem que tomar muito cuidado com a adoração. Tem que tomar muito cuidado para você falar amém também. Amém também você não vai falando de qualquer jeito, não. Porque você pode confirmar uma heresia aí com o seu amém. Então você vigia muito. Vigia muito. Mas se você puder ir na igreja, se você vê que tem uma boa igreja, um pastor sincero, que ele transmita a mensagem de acordo com a Umbanda, você não fica em casa, não. Vai lá e assista o culto. Não vai lá para ver defeito, mas vai lá para ver Jesus. E que Deus te abençoe. Tenha saúde, irmão. Tenha força e seja cheio do Espírito Santo. Desejo de coração a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.